Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Nossos convidados sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, com o título Tempo de Renovação. Pela graça de Deus, nós estamos celebrando hoje ao Senhor Jesus e agradecendo e louvando a Ele pelo Dia Internacional da Mulher, que foi essa semana. E a Igreja Adventista da Promessa reconhece a importância das mulheres no reino de Deus e de modo muito especial para a igreja. Infelizmente, historicamente, as mulheres foram bastante desprestigiadas pelas culturas humanas de um modo geral. E pela graça de Deus, de alguns anos para cá, e quando eu digo alguns anos, eu digo em termos históricos, então não estou falando de 10 ou 15 anos, mas de um processo histórico já que está amadurecendo e que vem concedendo, proporcionando para as mulheres o seu papel no mundo. E que esse papel não implica só em parir, mas também expressar-se como pessoa, como gente, como ser humano. Então, eu louvo a Deus porque a gente, pela graça do Senhor, pode reconhecer isso, a importância da mulher. Essa semana eu vi uma charge publicada pelo teólogo colombiano Harold Segura, e ele disse, e a charge era um homem conversando com uma mulher. E aí o homem dizia assim: nós homens temos que agradecer vocês, temos que respeitar e honrar vocês, porque vocês geram filhos, porque vocês trabalham fora, trabalham em casa, vocês cuidam dos afazeres domésticos, vocês desenvolvem muitas atividades, por isso nós temos que agradecer vocês. Temos que respeitar vocês. Então a mulher respondeu: meu querido, você só tem que me respeitar porque eu sou uma pessoa. Então não se trata, antes de qualquer coisa, daquilo que a mulher está fazendo, mas daquilo que ela é. Ser humano, gente, como qualquer outro ser humano. Então que o povo de Deus, antes de qualquer coisa, antes de qualquer um outro, que o povo de Deus compreenda o valor de uma mulher e entenda que em Cristo não há homem ou mulher, no sentido que Deus não privilegia, Deus não ama mais pessoas do sexo masculino em detrimento do sexo feminino. Em Cristo Jesus, os valores de todos os seres humanos são colocados em igualdade. Nós sabemos que a Bíblia vai dizer claramente que existem papéis diferentes, mas o valor de homens e mulheres é o mesmo para Deus. Glória ao Senhor por isso. Então eu quero ler um texto da palavra com você para iniciar a exposição bíblica, Gálatas capítulo 4. A carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, fica logo após a segunda carta aos Coríntios. Gálatas 4, versículo 4: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Um dos maiores eventos, ou melhor, deixa eu reformular, o maior de todos os eventos que nós já presenciamos, que a humanidade já presenciou até aqui, foi a chegada de Deus no mundo por meio de seu Filho Jesus Cristo. E nesse esplendoroso momento, Deus se utilizou de mulheres, e eu quero destacar duas mulheres que Deus utilizou para revelar, para manifestar a obra da redenção: Isabel e Maria, duas mulheres vivendo em um tempo de profundas mudanças, inseridas em uma cultura que privilegiava os homens. O mundo estava prestes a experimentar a divisão da história.
Nos dias de Isabel e Maria, o mundo estava prestes a experimentar a divisão da história. O evento mais esperado de todos, o nascimento de uma criança muito superior aos grandes filósofos, conquistadores, Césares. Isabel e Maria estavam protagonizando eventos que marcam o ápice, o clímax, o ponto mais alto da história humana. Elas estavam marcando uma época que Paulo denominou como plenitude do tempo, o momento em que a história dos homens ganha sentido pleno. Deus enviou o seu Filho ao mundo, aleluia. Grandes homens já haviam passado por essa terra e deixado a sua marca. Grandes profetas de Deus haviam passado pelo mundo e haviam sido importantes agentes de Deus no mundo. Noé, Abraão, Moisés, Elias. A humanidade já havia conhecido o grande Alexandre, já havia conhecido Sócrates e Platão. Anjos celestiais já haviam visitado o mundo dos homens, mas agora Deus enviou o seu Filho. De todos nascidos de mulher, ninguém era como ele, aleluia. Da mesma natureza do Pai, expressando exatamente o caráter do Pai. Deus jamais esteve tão perto dos seres humanos quanto na pessoa de seu Filho Jesus. Quem eram Isabel e Maria? Simples mulheres de um pequeno país dominado por um grande império. Isabel morava na Judéia e era casada com um sacerdote chamado Zacarias. Isabel foi mãe de um grande profeta, de acordo com Jesus, o maior deles, João Batista, o profeta que precedeu o Cristo. Maria era parenta de Isabel, e quando soube que ficaria grávida do Salvador, e estava noiva de José, um carpinteiro nazareno. De Isabel, Lucas nos diz que ela e o marido eram idosos. Isabel e o marido já eram velhos, entretanto, justos e viviam irrepreensivelmente nos mandamentos do Senhor. Maria, ao contrário, era jovem, e ela é chamada de bendita e agraciada por ter alcançado o favor de Deus. Isabel e Maria não eram socialmente influentes. Elas não eram líderes. Elas não tinham faculdade. Não tinham diplomas. Não tinham roupa chique. Não tinha internet. Não tinham cartão de crédito. Não tinha bolsa deixa eu ver se eu acerto, Louis Vuitton. Falei certo? Louis, não é Luiz, né? Louis Vuitton. Elas não tinham bolsa da Louis Vuitton. Não usavam boticário. Mas essas mulheres se tornaram instrumentos de Deus na missão de salvar pecadores. Para cumprir a missão, não importa se você é jovem ou se você é velha, se você é mulher de pastor ou de um operário, não importa onde você mora, se a casa é grande ou pequena, se a cidade é famosa ou desconhecida, o mais importante para Deus não é se tem cadeira para sentar na tua casa, mas se tem lugar para Deus habitar no seu coração. Antes de dizer, tome aqui, Deus, você deve dizer, eis-me aqui, Deus. E Deus, irmãos, frequentemente contraria a lógica humana. Contraria a lógica humana do sucesso. E Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E é isso que Deus estava fazendo na vida de Isabel e Maria. Nazaré, o lugar onde Maria morava, era um vilarejo pequeno, e o seu nome, Nazaré, deriva de um termo hebraico que significa renovo.
Lá em Isaías capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. E é exatamente a palavra que dá origem ao termo Nazaré, a palavra renovo, aparece nessa profecia a respeito de Cristo em Isaías capítulo 11. Da descendência de Jessé, isto é, da descendência do rei Davi, nasceria o renovo. Aquele que traria renovação para o mundo, aquele que traria restauração para todas as coisas, aquele que viria para mudar coração de homens e de mulheres. O renovo viria do tronco da descendência de Jessé. E não por acaso, em Nazaré, cidade que apontava para o renovo, de lá saíram José e Maria, de lá saiu Jesus, o Nazareno, da cidadezinha medíocre, de onde todos zombavam e desprezavam. Nazaré era uma sociedade desprezada no seu tempo, escondida entre as colinas da casa do pobre carpinteiro. Deus fez sair uma gloriosa renovação. A renovação, meus amados, começa em Deus. Desista se você espera que seja pelo cabeleireiro ou pelo vestido novo. Esqueça se você acha que o novo de Deus começa pela sua carteira de habilitação ou por entrar na universidade. Tudo começa no Senhor, e Ele pode usar as coisas, pessoas e lugares menos prováveis. O que Deus quer realizar na minha e na sua vida não vai começar no shopping, vai começar aos pés de Cristo, no Santo dos Santos, no trono da graça de Deus e no propósito dele. Muita gente acha que se der uma repaginada no cabelo, no visual, vai renovar o seu tudo, o seu ânimo. A gente pensa que se fizer uma bela de uma viagem, isso vai renovar a sua história, o seu coração. Eu aprendo com Isabel e com Maria que o novo de Deus não acontece nessas coisas. O novo de Deus, a renovação de Deus acontece e começa no coração do Pai. E é por isso que disse o anjo a Maria: não há impossíveis para Deus. Deus pode realizar coisas profundas e generosas na sua vida, querida mulher. Deus pode, porque não há impossíveis para Ele. Não há nada que seja impossível para Ele. Talvez você se olhe e pense: eu não tenho a beleza necessária, eu não tenho o dinheiro necessário, eu não tenho o talento necessário. Talvez você pense: eu não tenho a inteligência necessária. Para que Deus faça o que Ele pode fazer, o que Ele quer fazer, você de fato não tem nada de que Ele necessite. De si mesma você não tem nada de que Ele necessite. Mas paradoxalmente eu poderia dizer que você é tudo que Deus quer. Você é tudo que Deus precisa. Nada que você possa oferecer, mas tudo que você é, gente, alguém que pode se colocar nas mãos dele. Maria não era alguém de quem Deus dissesse: Maria, preciso da tua ajuda, você tem algo para me emprestar, para me oferecer. Não tinha nada nela. Maria apenas precisava estar disponível e confiar que Deus podia fazer o impossível na vida dela. Qual era a missão de Isabel e a missão de Maria? A missão de Deus era a missão daquelas mulheres. Isabel deveria gerar aquele que anunciaria a chegada do Salvador. Maria geraria o próprio Salvador. E eu digo para você que a missão delas é a nossa missão. A missão de Maria, a missão de Isabel é a minha e a sua missão. Como? Maria gerou em seu ventre o Salvador do mundo. E eu lhe digo que de modo semelhante nós temos o privilégio de trazer em nós o Cristo vivo.
Assim como Maria gerou o Salvador, nós também trazemos em nosso coração, em nossa vida, o Salvador do mundo para ser oferecido às nações. Na experiência cristã, Cristo deve ser formado em nós diariamente. Veja o que o próprio Paulo disse no mesmo capítulo 4 de Gálatas, versículo 19: meus filhos, por quem sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aleluia. A experiência cristã é uma experiência de gerar Cristo em nosso ventre. Homens e mulheres podem formar Cristo dentro de si, por uma experiência profunda com Deus e com seu Santo Espírito. Quando reconhecemos que Deus tem um propósito em nós, e nós reconhecemos que Jesus é o Senhor e Salvador, nós temos então a habitação do Espírito, e a partir de então Cristo passa a crescer dentro de nós, viver dentro de nós, ao ponto que chega ao momento de dizermos, como disse o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, Cristo está vivendo em mim. Aleluia. Jesus vivendo em mim. Por 9 meses, Maria teve uma experiência fabulosa. Trazia um bebê em seu ventre. As mulheres que geraram filhos sabem muito bem que experiência incrível é. Eu imagino apenas. Maria não trouxe um menino qualquer, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava dentro dela, sendo formado dentro dela, crescendo dentro dela, sendo gerado dentro dela. A missão de Maria era importante demais. De igual modo, a nossa missão também é muito importante. Permitir que o Salvador cresça dentro de nós, para que Ele possa alcançar o coração de outras pessoas. Antes de qualquer pregação, antes das reuniões, dos programas que desenvolvemos, Cristo precisa estar vivendo dentro de nós. Antes de organizar um belo culto, antes de fazer qualquer outra coisa, Cristo precisa estar vivendo dentro de nós. É um processo lento, cuidadosamente assistido diariamente, às vezes doloroso, mas extremamente apaixonante. Assim é uma gravidez. Quando uma mulher sabe, estou grávida, ela sente uma alegria extraordinária, mas não se percebe nada. Mas os dias começam a passar. As sensações que ela sente não são mais emocionais, são reações físicas. E ela percebe que o corpo dela começa a mudar. É estranho, mas parece que o corpo muda, não é para ficar mais bonito. Não é para ficar mais bonito. Mas ainda assim, elas ficam apaixonadas com essas mudanças. Esteticamente, até onde me consta, a gente não acha que a aparência de uma grávida é uma aparência esteticamente bela. Mas as mulheres jamais ficariam tão apaixonadas em engordar como durante a gravidez. Um processo diário de mudança, de transformação. E assim, do mesmo modo, pode acontecer com qualquer um de nós. Trazer o Salvador dentro de nós. Permitir que Cristo seja formado. Que Cristo viva aqui dentro. E as mudanças vão começar a acontecer. As mudanças vão começar a acontecer. E vai chegar um momento que você não vai poder esconder. Todos vão perceber, tem algo diferente acontecendo com ela. Tem algo diferente acontecendo com ele. O que está acontecendo? Há alguém sendo gerado nele e nela, Jesus Cristo Senhor. Louvado seja Deus. Para quem gera um bebê,
a vida nunca mais é pensada em termos do seu próprio umbigo. Quem gera alguém dentro de si, nunca mais toma decisões, começa a olhar a vida pensando em si mesmo. Acho que vocês também vão concordar comigo. Especialmente as mulheres que já geraram, sabem exatamente o que eu estou dizendo. Quando você sabe que tem vida, uma outra vida dentro de você, e que depende de você, suas decisões, suas escolhas mudam. O modo como você se relaciona com o mundo muda, começa a mudar. A vida passa a ser vivida sempre considerando quem ela traz dentro de si. Então, do mesmo modo, eu te digo, organize e oriente a sua vida a partir dessa premissa: Jesus vive em mim e através de mim. Tome suas decisões a partir desse conceito: Jesus está sendo formado dentro de mim. Passe a orientar a sua vida e organizar seus pensamentos e decisões a partir dessa ideia: Jesus Cristo vive dentro de mim. Aleluia. Olhando para Isabel, a missão de Isabel era gerar o profeta que prepararia o caminho do Senhor. Isabel deveria anunciar, ou melhor dizendo, o filho de Isabel deveria anunciar que os novos tempos eram chegados. E eu lhes digo também que, a semelhança de Isabel, nós temos a missão de gerar profetas que anunciem o Salvador do mundo. De modo semelhante a Isabel, nós temos a tarefa de gerar pessoas que proclamem, que anunciem o Salvador. Formar testemunhas de Cristo, formar discípulos, pregadores para anunciar a chegada dos novos tempos. O homem e a mulher que você trouxe ao mundo, ou ainda trará ao mundo, devem ser discípulos de Jesus Cristo. Devem ser profetas para o mundo corrompido, assim como Isabel trouxe ao mundo um profeta para anunciar que o Salvador estava chegando. Aleluia. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 4, versículo 15: porque eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo. Paulo disse ao povo de Corinto que gerou eles em Cristo pelo Evangelho. E assim também nós devemos gerar vidas em Cristo por meio do Evangelho. Nós devemos gerar pessoas que sejam discípulos de Jesus através do Evangelho. E como fazer isso? Como eu posso gerar vidas em Cristo? Primeiro, considerando que Jesus está dentro de você. Considere que Jesus está vivendo em você. E em segundo lugar, aproveite toda a oportunidade possível para falar do Salvador. Terceiro, desenvolva amizades saudáveis. Construa boas amizades. Aproxime-se de pessoas. Construa relacionamentos com outras pessoas, para que você tenha as oportunidades de gerar Cristo na vida delas. Presenteie pessoas com algo que edifica. Jaconiza falou aqui no início a respeito da revista Clarim. Você pode fazer isso com a revista, você pode fazer isso com a Bíblia, você pode fazer isso com um livro, você pode fazer isso com um DVD, você pode fazer isso com qualquer outro presente, de modo a promover edificação na vida de outra pessoa, de modo a promover nela a consciência da vida de Deus. Invista tempo com as pessoas. Dedique tempo a conviver com outras pessoas. No plano de Deus, nós temos a tarefa de preparar ministros de Deus para essa geração. Essa é a nossa missão, assim como de Maria e Isabel. Nós temos a missão de
preparar vozes que clamam no deserto, que denunciem as víboras, que falem de arrependimento do reino, que levem pecadores ao batismo e, sobretudo, que reconheçam a soberania do Cordeiro de Deus. O bebê João saltou do ventre quando ele se encontrou, a mãe dele se encontrou com Maria, a mãe de Jesus. O Espírito Santo encheu Isabel, quando Isabel, que estava grávida já de aproximadamente 6 meses, encontrou-se com a sua parenta Maria, que estava grávida de Cristo. O bebê João saltou do ventre naquele encontro. É interessante que quando adulto, eles voltam a se encontrar à beira do Jordão. E o João novamente reconhece diante de quem estava. Ele identifica perfeitamente a sua posição exaltada. O mundo precisa não apenas de profetas, mas de profetas que saibam qual é o seu lugar no reino, que compreendam sua missão e seu papel. Quando João vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Salvador, ele deve crescer e eu diminuir, aleluia. Isabel gerou um profeta que não quis chamar a atenção para si, não quis roubar a cena. Ele sabia exatamente qual era a sua missão. A missão de João não era ficar pop, não era assumir, tomar as atenções. A missão de João era entronizar Jesus Cristo como Cordeiro exaltado sobre todas as coisas. Irmãos, nós vivemos em tempos de exagerada necessidade de exposição, necessidade de elogios, de reconhecimento, de estrelato. Mas o filho de Isabel nos ensinou: convém que ele cresça, convém que ele cresça e eu diminua. Pela graça de Deus, Isabel gerou o filho que profetizaria, que anunciaria o Cristo, e o filho que reconheceria o senhorio de Cristo, reconhecendo o devido papel de Cristo no mundo. Nós, irmãos, participamos com Deus, de sua missão de redimir pecadores em Cristo. Nós somos participantes da missão salvadora de Deus. E pouco importa o nosso currículo, pouco importa o nosso saldo bancário, pouco importa o tamanho do nosso guarda-roupas. O que importa é quem está vivendo em nosso coração. O que importa é se Ele está vivendo em nosso coração. O que interessa a Deus é a nossa atitude de obediência, submissão à palavra dEle. O renovo, a restauração, a novidade de vida começa em Deus, quando Cristo é gerado em nós pela operação do Espírito Santo. E vivendo em nós, Cristo prepara ministros para clamar que o tempo chegou. Jamais perceberemos o novo de Deus nos programas de TV. Jamais vamos ver a renovação de Deus na revistinha de cosméticos. Não será nas vitrines que a gente vai encontrar novidade de vida para nós. A nossa alegria não nasce a partir do bom noivo que você arrumou, nem pelo bom homem com quem você se casou. A nossa alegria não se baseia naquilo que o dinheiro pode comprar. Mas o nosso favor, a nossa alegria está em Deus, está no favor de Deus, está na graça de Deus e na bondade dEle. E foi por isso que o Senhor disse a Maria por meio do seu mensageiro: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Não temas, você achou graça diante de Deus. Tudo que você precisa está em Deus e na graça dEle. Tudo que você mais necessita está na graça de Deus. Tudo que o dinheiro puder comprar, tudo que a experiência terrena puder oferecer, pode ser bom, mas é limitado, é passageiro. Mas na graça de Deus você encontrará plena realização. Você encontrará plena paz, pleno sossego e plena alegria.